Paz do Senhor Jesus a todos. Fazendo o teste do áudio. Como está o áudio? Pastor Igor, está me ouvindo? O áudio está bom? Glória a Deus, aleluia. A paz de Cristo a todos. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Como está o áudio? Testando o áudio. 1, 2, 3. Aleluia. Santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso. Alô, alô. Testando. 1, 2, 3. Santo, santo, santo. Santo. Alô, testando o áudio. Alô, testando o áudio. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu vou tentar afastar um pouquinho. Vejam se melhorou agora. Afastei um pouquinho o microfone de perto da minha boca para ficar menos, pegar menos chiado. Melhorou? Está audível? Alô, paz. Não, travado não. Estava escrevendo, saudando os amados irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Espero que o áudio tenha melhorado um pouco e que seja pelo menos audível, seja fácil de entender. Eu estava escrevendo uma resenha. Eu sou o pastor Damásio Moreira, aqui do Rio de Janeiro, né? Moro aqui no Pichincha. E a nossa igreja se chama Filhos do Reino. Igreja de Jesus Cristo, Filhos do Reino. E sou amigo de longa data do pastor Igor, o pastor Pedro, que foi meu discípulo, minha ovelha. Então, estamos juntos nessa visão. Amém? E se daqui a pouco já tiver todo mundo aí já chegando aí, já posso começar a ministrar os primeiros slides. Ótimo, o áudio melhorou, que bom. A paz a todos. Vou dar só mais alguns minutinhos. Depois nós vamos orar, pedir a Deus graça e eu vou começar a ministrar os primeiros slides. Pastor Igor, está online? Está aí acompanhando, Pastor Igor?
Dá o ar da sua graça, escreve aí alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Graziela chegou na área, já me disse que o áudio tá bom. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o pastor Igor? Ele é o meu mediador, né? Glórias a Deus. Aleluia. A aula de hoje vai ser excelente, amados. Não por causa do homem, mas por causa da própria essência da palavra que vai ser ministrada. Se absorvida e posta em prática, essa palavra muda o nosso pensamento a respeito de nós mesmos, como cristãos. Há necessidade de esclarecimento sobre esse assunto. Glórias a Deus. É um prazer para mim estar compartilhando a palavra profética, a visão do reino com os meus amados irmãos. Que todos sejam edificados na fé autêntica da palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só aguardando mais um pouquinho para darmos o início aí. Amém. Obrigado por referendar o nosso canal. Canal Visão do Reino. Glória a Deus. Canal que está comprometido com essa palavra, com essa visão. Nós estamos crescendo, mas precisamos de mais inscritos. Para o YouTube poder nos liberar maior número de pessoas para visualizarem os vídeos. Se inscrevam lá, por favor. Amém? Obrigado, varão. Obrigado pela referência. Eu vou fazer uma pequena observação. Quando se procura a palavra Visão do Reino no YouTube, aparecem 3 canais diferentes. Um deles é o meu. O meu é que tem esse login com a coroa de espinho junto com a coroa de Cristo. Glória a Deus, Jonatas. Espero continuar sendo bênção na vida de muitos irmãos. Me diz aí, pastor Igor, quantos minutos mais a gente espera para começar? Senão, já vou dar o start inicial aqui. Glória a Deus. Amém. Dá só mais um minutinho, então. Já pode começar, então? Maravilha. Deixa que o povo vai chegando e vai se aproximando aí do nosso grupo aí para poder receber a visão. Muito bem, amados irmãos. É um prazer, já disse anteriormente, que é um prazer ministrar a palavra do reino e queremos fazer isso sempre debaixo da graça e não é mediante sabedoria humana, então não depende da minha intelectualidade, do que eu sei, mas depende do fluir da palavra de Deus através dessa ministração. Então me permitam estar orando com vocês nessa noite, para começar uma breve oração. Já passei o dia inteiro na presença do Senhor, mas vamos orar, pedir a Deus graça, sem a qual nem eu consigo ministrar com sabedoria, nem os amados
consegue entender a profundidade do que vai ser ministrado. Então vamos pedir a Deus graça. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em conexão através desse meio para a propagação do Evangelho do Reino de Deus. Nós clamamos agora, eu, teu servo, que vou ministrar essa palavra, e aqueles que vão participar, Senhor Deus, recebendo essa ministração. Que tudo seja conforme o teu agrado, o teu querer, que flua o espírito de sabedoria, para que haja, Senhor Deus, uma ministração fluente, que haja revelação da tua verdade e tão somente da tua verdade. Nós só admitimos o espírito da verdade sendo manifesto através dessa ministração. Qualquer outro espírito contrário, qualquer obra de Satanás ou de seus anjos caídos, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que todos, Senhor, sem nenhuma distinção, que participarem dessa obra nessa noite, sejam abençoados com iluminação da tua palavra. Ilumina o nosso entendimento, para que a tua palavra não seja apenas meros textos lidos, Senhor, mas que seja espírito e vida nos nossos corações. Abençoa, Senhor, abençoa a mim, teu servo, no abrir da minha boca e no ministrar da tua palavra. E abençoa aqueles que estarão recebendo, os teus servos, teus os filhos de Deus espalhados, que estarão recebendo essa ministração. Eu os abençoo na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos começar. Vou colocar aqui o slide. Aleluia. Vou ficar pequenininho aqui embaixo e nós vamos começar a leitura do texto de abertura. O tema de hoje é sobre o governo de Deus, né? Os filhos de Deus que constituem o governo. E o tema desse slide especificamente é o reino sacerdotal dos filhos de Deus. E eu gostaria de ler esse texto de Apocalipse 5:10, que é um dos textos que eu mais amo na visão, porque ele fala da nossa vocação como filhos de Deus. Muitos filhos de Deus não compreendem a vocação que têm. E aqui nesse texto, Jesus deixou claro, inspirando o apóstolo João, quem nós somos diante do Pai, diante do Filho, diante da humanidade. Está tudo aqui declarado nesse pequeno versículo. Então, vou começar lendo ele para introduzir nossa ministração. Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O verso 9 diz que o Senhor comprou com seu sangue homens que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. Então, todos que foram comprados de toda a terra, não é? Incluindo nós brasileiros, comprados por Cristo, todos que foram comprados estão dentro desse mesmo contexto, porque todos são constituídos, investidos por Deus, como um reino de sacerdotes. Na nossa tradução, reino e sacerdote, porque é dupla função, realeza e sacerdócio. Há uma outra tradução que diz realeza sacerdotal, que eu acho muito bonita. Então, nós fomos chamados e constituídos, não é? Como reino de sacerdotes, para reinar sobre a terra, com a ênfase nesse tempo do verbo aí futuro, reinarão, na vinda de Cristo, nosso Rei. Compartilharemos com ele a realeza. Mas eu queria deixar claro aqui uma palavra-chave para essa nossa ministração, que é sacerdotes, reino sacerdotal. Eu queria introduzir, talvez muitos já conheçam esse conceito, mas talvez outros não tenham ainda esse conceito firme no coração. Se todos que foram comprados pelo sangue de Jesus, isso inclui todos, desde o neófito, o novo convertido, até aquele que já tem décadas em Cristo, se todos, sem exclusão, foram comprados para serem reino e sacerdotes, precisamos entender o que é esse sacerdócio. E todas as vezes que falamos de sacerdócio, pensamos muito na antiga aliança, né? No sacerdócio levítico, onde a família de Arão foi praticamente recrutada por Deus
para exercer o ofício sacerdotal. Então, o modelo que temos de sacerdócio é do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E o sacerdócio levítico serve, sim, de um tipo para o nosso sacerdócio. Olhando para alguns aspectos do sacerdócio levítico, compreendemos aquilo que haveremos de exercer na vinda do nosso Rei Salvador Jesus Cristo, quando ele nos glorificar. Sacerdotes ou sacerdote, tecnicamente, quer dizer um representante da divindade, aquele que é separado pela divindade para representá-lo diante dos outros homens. Todas as divindades, não é, são naturalmente sobrenaturais ou invisíveis aos olhos naturais dos seres humanos. Então, toda divindade se vale de um representante humano para aqueles outros que não podem ter acesso a essa divindade. É assim também no reino de Deus, quando o Senhor quer se manifestar para os homens, ele usa os seus sacerdotes, que são uma espécie de mediadores. Então, a partir dessa compreensão do termo sacerdotes, embutindo isso na vida da igreja, né, cristã, nós somos representantes da divindade, do Pai e do Filho, através do seu Santo Espírito. Amém? Então está deixado aí o primeiro conceito desse texto de Apocalipse 5:10. Somos sacerdotes e seremos sacerdotes em plenitude, num ofício perene, que eu vou mostrar mais adiante no decorrer dessa ministração. Amém? Vamos andar um pouquinho aqui. Vamos andar o primeiro slide? Sim. Todos os filhos de Deus são chamados para o reino sacerdotal. Todos, sem exceção. Por que nós precisamos falar um pouquinho sobre isso? Eu vou tirar aqui, vou trazer para mim aqui. Eu falei que muitos cristãos talvez não saibam que são sacerdotes, não é? A concepção de sacerdócio que nós temos na Bíblia é levítico, mas na prática, o povo brasileiro, ele tem uma herança religiosa, não é? Muitos vieram do catolicismo romano, e a Igreja Romana, ela estabeleceu o sacerdócio dela, separando o clero dos leigos. Houve um período específico na história em que a Igreja Romana resolveu que todos não são sacerdotes, só aqueles que são, entre aspas, vocacionados, como se fosse na Antiga Aliança. Vou mostrar a vocês textos que provam que toda a igreja cristã é sacerdotal. Todos. Desde o menor ao maior. Mas houve um período na história em que a Igreja Católica Romana, ela tomando seu poder, né, sua proeminência, ela estabeleceu essa separação. Então, o clero se tornou algo especial à parte. Só os padres, só os bispos, só os arcebispos. Depois foram criando outras modalidades, outras hierarquias dentro da igreja. E, no mais, os demais cristãos eram chamados de leigo, povo. Na verdade, quem conhece as 4 dimensões do reino, nós participamos da dimensão de governo. Mas a Igreja Católica fez o favor de colocar todos os cristãos leigos na condição de criação, de criatura, rebaixando e nunca dando a eles oportunidade de exercer o seu sacerdócio. Então é muito interessante falarmos desse resgate cultural, dessa cultura religiosa. Isso reverbera até hoje nas igrejas evangélicas. De modo geral, se você perguntar a um irmão assim para ele assim, quem é o sacerdote da igreja? Ele provavelmente vai apontar para o pastor, para o líder, para o bispo. Ele dificilmente vai dizer, sou eu. Ele não vai colocar essa alcunha de sacerdote nele mesmo. Ele vai apontar para o líder, como se somente o líder, somente o pastor, o ungido, fosse sacerdote. Sem compreender que todos fomos ungidos com o mesmo Santo Espírito, tendo funções diferentes no corpo, tendo trabalhos diferentes no corpo, mas todos ungidos com o mesmo Espírito. Ninguém recebe segundo Espírito, terceiro Espírito de outra qualidade. Somos todos ungidos pelo mesmo Espírito, mergulhados, imersos, batizados no mesmo Espírito.
Então, isso já nos qualifica a todos como sacerdotes, como mediadores, como representantes de Deus para os homens. E é importante abrir essa ministração falando isso. Então, se é na sua igreja, você mesmo, ou então alguém, ou a maioria do povo que você conhece, não sabe que é sacerdote, essa ministração de hoje é para esclarecer isso. E a partir de agora, você declare com todas as letras: você é sacerdote. Foi comprado pelo sangue do Cordeiro para ser reino e sacerdote. Você é da classe sacerdotal. Amém? Eu vou avançar aqui mais um slide agora. Todos são sacerdotes. Vamos ver os textos. Na eternidade, ao conhecer os seus filhos, Deus os predestinou para uma missão. Efésios capítulo 2, verso 10. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo sempre fala no plural, né? Ele pensa no corpo do Cristo, ele pensa em cada membro do corpo do Cristo. Não é de maneira alguma exclusivo, ele é inclusivo aí, pelo contrário. Efésios 2:10. Seria muito bom você declarar isso, tomar essa palavra para você, porque está no plural. Pois somos feitura dele, fomos feitos para isso, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, Deus nos fez e nos criou em Cristo. Essa palavra criados em Cristo tem até uma raizinha lá, nessa palavra criados, para a ideia de amamentados, sustentados, alimentados. Sabe? Como se nós tivéssemos sido nutridos em Cristo para exercer uma função. Então, nós somos de Deus, somos nutridos, forjados, amamentados, fortalecidos no genuíno leite espiritual para fazer boas obras, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já tem determinado um caminho sacerdotal para todos os seus filhos. Existe uma obra que eu preciso realizar, existe uma obra que você, meu irmão, que está ouvindo, precisa realizar. Já está pré-ordenada essa obra. Talvez você não saiba. Eu, quando vim a Cristo, jamais imaginei que seria pastor. Mas Deus já tinha isso planejado para mim. A minha função dentro desse propósito era ser pastor de ovelhas, ministrador do evangelho. Então, ainda que você não tenha claro ainda o seu chamado, é importante você entender que todos fomos criados para isso. Todos. Para as boas obras. E a palavra boa aí no contexto bíblico não é só uma qualidade, não é qualitativo só. Ela está ligada à divindade. Bom é Deus. Então, tudo que é bom na Bíblia está relacionado à divindade, a Deus, ao próprio Deus. Obras boas, obras divinas, obras que homens sem o Espírito Santo não podem fazer. Muita gente pode trabalhar e ajudar a humanidade com o seu trabalho, cientistas, médicos, bombeiros, forças auxiliares, todo mundo pode ajudar de uma forma. Mas existem obras que essas pessoas não podem fazer porque não têm o Santo Espírito. Então, em Cristo, nós somos qualificados para boas obras, obras divinas, obras que são sobrenaturais. Orar sobre o enfermo e curar, isso não é pela medicina, isso é pelo sobrenatural de Deus, não é? Ministrar a palavra que salva, que toca as almas, é sobrenatural de Deus. E qualquer outra obra ligada aos dons espirituais. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar mais um pouquinho. É importante bater nessa tecla. Todos fomos criados para isso. Todos. Essa missão é de ser um reino sacerdotal para Deus. Aqui tem uma chave de entendimento. Aqui há uma chave de entendimento. Eu comecei essa ministração falando que o nosso referencial de sacerdócio na Bíblia é o da antiga aliança, é o sacerdócio levítico. E é fato, né? Primeiro Deus estabeleceu lá em Israel, já ali no deserto, todos os parâmetros desse sacerdócio, como é que seria a consagração, como é que seria o serviço deles na tenda da congregação. Então, Deus já estabeleceu e nós podemos ler a partir lá do Êxodo, e vamos vendo aí em Levítico e
todos os preceitos para o sacerdócio da antiga aliança. Esse é o nosso referencial. E talvez alguns, tendo só esse referencial, pense que sacerdócio é isto, é o sacerdócio levítico em Israel. A igreja é outra história. A igreja é uma outra modalidade, outra função. Então o apóstolo Pedro escreve já na nova aliança, não é? Pós manifestação de Cristo, para o povo cristão, essas palavras que estão em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Aqui está uma grande chave que prova. Pedro não estava falando mais para uma igreja majoritariamente judaica. Ele já estava falando agora para uma igreja que cresceu exponencialmente entre os gentios. Então tem aí, né, os dois grupos. E aí Pedro fala para a igreja, fala para os eleitos de Deus, na nova aliança em Cristo Jesus. E é muito maravilhoso isso. Se você puder declarar isso para você mesmo, você vai aprender que não tem como escapar dessa vocação cristã. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. ênfase em sacerdócio real. A igreja a quem Pedro se referia é sacerdotal. Além de ser raça eleita, além da eleição, ela é sacerdotal. Nação santa, nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos os comprados, não é? Somos os vasos que o Senhor quer usar, os vasos de honra, os vasos que pertencem ao seu possuidor. Nosso possuidor é Deus, o nosso Deus e Pai. Então, queridos, muito importante, todas as ênfases dessa porção, desse texto que Pedro destaca aqui, são maravilhosas. Fala da nossa eleição, fala da nossa vocação, fala da nossa separação do pecado, né, da imundícia das trevas. E aí vai falar que nós somos de Deus. Queridos, é verdadeiramente como se nós tivéssemos nos tornado instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos. E Deus não usa qualquer instrumento, Ele usa os seus instrumentos, os seus vasos, em que Ele deposita poder. O apóstolo Paulo diz que nós verdadeiramente somos feitos de barro, fazendo alusão à nossa fraqueza como seres humanos, como carne. Mas ele diz também que Deus colocou em nós a excelência do seu poder, a unção, o poder, o dunamis de Deus, o poder. Então, ainda que o vaso seja frágil, o vaso é cheio da glória de Deus para que a glória das manifestações se revertam para o próprio Deus. Então, tudo isso nós somos para manifestar, o texto diz, a fim de proclamar Deus. Não pode haver no meio do povo de Deus crentes secretos, crentes ocultos, não é? Vasos emborcados. Nós temos que ser manifestos. Vou fazer uma pequena alusão ali ao Evangelho, quando Jesus explica na parábola que não se pode acender uma candeia, né, uma lamparina, para enfiar debaixo da cama. O que adianta uma lamparina debaixo da cama? A lamparina tem que ser colocada no alto. Não dá para ocultar a luz da glória de Deus na nossa face. Não dá. Teríamos que sair do mundo para ocultar. Então nós fomos feitos para ficar no velador, aparecer, manifestar o próprio Deus. Então qualquer um que se exclui disso está inviabilizando aquilo para o qual foi chamado. Nós fomos chamados para manifestar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Mas a ênfase volta a afirmar, nós somos um sacerdócio real, ou realeza de sacerdócio. Amém? Todos estão acompanhando? Quem está acompanhando e entendendo, diga amém. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui do lado que eu vou tentar sanar a sua dúvida. Até aqui está tudo indo bem? Vamos lá, responde aí, galera. Exatamente.
Nós somos um sacerdócio real. Aleluia. Estou sendo muito rápido. Me responde aí. Está no ritmo bom? Glória a Deus. Então vamos adiante. Amém. Obrigado pela resposta. Precisava. O sacerdócio levítico, tribo de Levi, do Antigo Testamento, foi um modelo temporário. Isso é muito interessante, né? Tudo, na verdade, na Antiga Aliança, são sombras daquilo que haveria de vir a partir da perfeição em Cristo Jesus. Então, todo protótipo, né, foi dito aí, a própria construção da tenda, segundo o modelo que foi mostrado a Moisés lá no deserto, Moisés não fez nada da sua cabeça, Moisés não criou nada, ele não deu nenhum pitaco, né? Ele não deu nenhuma sugestão para Deus, oh, se fizer assim, se de repente fizer diferente. Moisés se limitou a obedecer o modelo que lhe foi mostrado, imitar cabalmente, para fazer exatamente conforme o modelo que lhe foi mostrado. E assim também foi declarado sobre o seu irmão Arão e seus filhos. Toda a consagração, toda a vestimenta foi detalhadamente, como é que eu vou dizer, sussurrada por Deus a Moisés através do Espírito. Ele teve que saber os detalhes, qual era o material, tinha que ser de linho, qual era a mistura de tecido que podia ser feito, qual que não podia. O barrete na cabeça do sumo sacerdote, ali na mitra dele, escrito santidade ao Senhor. Isso tudo não veio de inspiração humana, mas senão do próprio Deus. Então Deus estabeleceu o primeiro sacerdócio, o sacerdócio ali em Israel, né? E lá se vão aí, deixa eu ver, pelo menos uns 1500 a.C., mais ou menos. Então, meus irmãos, o primeiro sacerdócio tem mais de 3.400 anos tranquilo. Muito tempo, né? E era apenas um modelo que apontava, que tipificava coisas superiores, né, do sacerdócio que viria em Cristo Jesus. E modelo daquele tabernáculo celestial que é o verdadeiro tabernáculo. Então, nada mais era o que tinha na terra um protótipo, uma miniatura, um ensaio. Eu costumo dizer que o Senhor usou isso para que o povo de Israel fosse educado em justiça. Porque todo o ritual de se aproximar de Deus através do tabernáculo, através do sacerdote, com aquele ritual de derramamento de sangue de animais, não é? Um ritual muito cruento, muito duro de se ver, talvez. Tudo isso tinha uma função pedagógica, tinha uma função de ensinar ao povo de Israel que pecado custava uma vida, que pecado é algo pesado e que Deus é muito santo, por isso ninguém podia se aventurar a entrar no santo lugar ou no santíssimo lugar sem correr o risco de ser fulminado vivo, morrer. Deus estava educando o povo a respeito de si mesmo, da sua santidade e a respeito dos métodos pelos quais os homens se achegariam a ele, através da redenção do derramamento de sangue. E ainda era imperfeito, né? Então, o primeiro sacerdócio, ele nada mais é do que uma figura, ele é um protótipo, ele é um sacerdócio necessário por muito tempo, né? Durou muitos e muitos séculos, durou muito tempo, mas era nada mais do que um protótipo daquilo que viria perfeito. Vamos ler Deuteronômio capítulo 21, verso 5, quando o Senhor separou, né? Chegar-se-ão os sacerdotes, leia-se aí sacerdote, mediadores, meus representantes, do próprio Deus Yahvé, filhos de Levi, porque o Senhor aí todo em letra maiúscula na nossa grafia, quer dizer o tetagrama, o nome de Deus no original, né, as 4 consoantes, Yahvé é uma tradução possível. Porque Yahvé, teu Deus, os escolheu para o servirem, para abençoarem em o nome de Yahvé, em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda a demanda. Então, esses homens separados, né, o Senhor os separou, os escolheu na tribo de Levi para abençoar em o nome do Senhor. Olha
a dignidade e a honra que é ser um sacerdote. Ser sacerdote é poder abençoar em o nome do Senhor, ou seja, representando a divindade de Deus, representando quem Deus é. Amém? E essa é a grande chamada, né, para o povo de Israel, que era uma nação sacerdotal, mas dentre ela, uma das 12 tribos se tornou a tribo exclusivamente sacerdotal. E dentro dessa tribo, uma família sacerdotal, a família de Arão, onde por linhagem hereditária, dali surgiriam os outros sumos sacerdotes. Então, naquele protótipo, tudo estava centralizado na família e na tribo de Levi. Amém? Mas é muito interessante a gente observar essa separação. Quem quiser se aprofundar sobre o que é ser um sacerdote, é só ler, não é? A consagração do sacerdócio levítico, os detalhes, a purificação, o que eles não podiam fazer, a nível até de casamento, não podiam casar com qualquer uma, qualquer mulher, né? Se fosse separada, não podia. Então, tem muita coisa interessante para a gente aprender os princípios, não a forma. Não ser formal ao ponto de imitar o sacerdócio levítico, mas os princípios estão lá, de separação, de consagração, de poder discernir o que é santo do profano. É uma coisa que está muito em falta hoje no meio evangélico, no meio do povo cristão evangélico brasileiro. Não conseguem mais separar o que agrada a Deus e o que não agrada. É como se Deus tivesse liberado geral. Então pode qualquer coisa, pode tudo, é só botar o rótulo de gospel e aí vale tudo. Tem Ultimate Fight Gospel, tem praia de nudismo gospel, tudo tem gospel. É só a pessoa querer fazer uma coisa mundana e botar o rótulo de gospel, que aí sacraliza. Como se Deus não soubesse mais ou não quisesse mais que seu sacerdote, seus representantes, soubessem a diferença do que é santo e do que é profano, do que é separado, do que é agradável a Deus, do que é mundano. Tudo que está no mundo está contaminado. Nós podemos usar as coisas do mundo, temos que trabalhar no mundo, mas não podemos nos contaminar. Nós não podemos aderir a tudo. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não podemos. Isso é uma noção de separação que o sacerdote tem que ter. Amém? Então, todo sacerdote é separado por Deus. E em Cristo Jesus, nós fomos separados por Deus. É mesmo, o irmão colocou aqui, até funk gospel. Meu irmão, se for procurar, tem de tudo gospel. Tem tudo. Tudo que você puder imaginar que tem no mundo, tem no meio evangélico também, com o rótulo de gospel. Tudo. Eu vou abrir aqui um aspas aqui antes de continuar. Vou sair para cá, para poder falar isso. Eu sou pastor há muitos anos, então eu creio que tenho algum conhecimento, né, do meio evangélico, e eu falo para a minha igreja abertamente aqui no Rio de Janeiro. Eu ministro com vídeos que eu resgato da internet para mostrar como o povo cristão evangélico se desvia do propósito. E num desses vídeos que mostrei em culto, no culto, para abrir uma palavra, eu mostrei um vídeo no Nordeste, uma igreja com santuário, templo constituído, pastor, as obreiras, né, as mulheres de oração. Eles resolveram montar dentro da igreja, isso no Nordeste, alguns anos atrás, um octógono, aquele tatame feito de coisas infláveis, não é? Para que houvesse uma luta de MMA gospel dentro da igreja. Simplesmente isso, irmãos. O pastor não só permitiu, como estava lá presente, abençoou naquele octógono ali, as irmãs de oração dentro do octógono, e depois as irmãs saíram, entrou 2 varão para uns esbofetear o outro, meter o pé na cara do outro, dentro do santuário, com a bênção da igreja, com a bênção do líder, do pastor. Esse é o exemplo de que o povo cristão evangélico já não sabe mais o que pode e o que não pode, o que é santo e o que não é santo. E quando você não souber se alguma prática sua do dia a dia, né,
está vendo televisão, está vendo programas, está vendo alguma coisa, uma série que você gosta. Você tem que perguntar para você mesmo, para você saber se é lícito ou não é lícito diante de Deus, o seguinte: nós somos imitadores de Cristo, de Jesus. Pergunte para você sempre a mesma coisa. Isso que eu estou fazendo, ou isto que eu estou acompanhando, estou vendo, Jesus sentaria para ver? Jesus também faria? Se a resposta for positiva, Jesus aprovaria, você pode fazer tranquilo. Mas se a resposta vier que Jesus jamais ia fazer isso, então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, igreja, nós somos imitadores de Cristo. Nós somos um reino de sacerdotes, nós temos que ser separados. Separados. Isso não é fanatismo. Não é fanatismo religioso, não é, pastor, não posso ir na praia, não posso ver nada, não posso ir no cinema, você pode tudo, com critério. Está vendo um filme, o filme está denegrindo a imagem de Deus, sai fora, desliga. Para que vai ver um filme cheio de demônio? Para dormir atormentado? O diabo tem licença de te atormentar? Então vou voltar aqui para o estudo, porque eu tenho essa veia pastoral, de vez em quando eu desço o cajado. Amém? Mas vamos voltar para o estudo. Glória a Deus. Então, bati um pouco na tecla aí do sacerdócio, tem que ser separado. Se a igreja toda foi chamada para ser sacerdotal, todos deveriam se livrar de tudo que é contaminante do mundo. Olha aí que bonita essa imagem. Não é? Essa primeira imagem aqui, o brilho da glória de Deus sobre os irmãos aqui com as mãos erguidas. Não é? Esse outro irmão ministrando sobre a mente, sobre a fronte de alguém, talvez libertação. Irmãos com as mãos erguidas, carregando faixa na cabeça. Desde que não esteja idolatrando nenhum cantor gospel, não é? Desde que não esteja idolatrando homens, nós somos chamados para abençoar. No final desta ministração, você entendeu que foi chamado para ser representante de Deus. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, ergam mãos santas. Quero que todos os varões ali, porque varão ali, né? Aquela cultura mais focada no varão, mas isso é extensivo a todas as irmãs. Quero que varões ergam mãos santas em todo lugar. As tuas mãos foram feitas para abençoar, os teus lábios para proferir a bênção, e a imposição de mãos para abençoar, para repreender os demônios das pessoas, para colocar as mãos sobre os enfermos e curar. Use as suas mãos e a sua boca para abençoar. Somos sacerdotes. Amém. Prerrogativazinha para o sacerdócio. O privilégio é imenso, mas a responsabilidade é exatamente proporcional ao privilégio. É necessário que todo sacerdote seja fiel, dispenseiro da verdade. Aqui, vamos ler Malaquias capítulo 2, verso 7. Tomando por base, não é, o parâmetro do sacerdócio levítico, nós vamos aplicar o princípio para nós. Amém? Levando sempre em consideração que nós não estamos aqui reativando o sacerdócio levítico, nem impondo à igreja preceitos da antiga aliança, não é nada disso. Nós vamos pegar por base o texto que era aplicado na antiga aliança e vamos tirar a essência. Essa essência é aplicável para nós, igreja neotestamentária, igreja de Cristo. Malaquias 2,7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha com que clareza esse texto nos instrui. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, a palavra. Conhecimento aí não é apenas mera informação, mas guardar a verdade de Deus, a palavra revelada de Deus. Recentemente preguei em minha igreja o texto que fala que habite ricamente em vós a palavra da verdade. Tem que habitar em nós ricamente.
Não podemos ser pobres de conhecimento, pobres de palavra. O novo cristão, o neófito, ele deve nascer com fome e sede do genuíno leite espiritual. Ele tem que começar a comer o quanto ele pode para crescer em Cristo Jesus, diz o texto. Ninguém fica no leite para sempre. Então, se um cristão está há 10 anos no Evangelho, 15 anos no Evangelho, e ainda é pobre de conhecimento, é exclusivamente por culpa deste cristão. Não é culpa de Deus. Paulo chega a dizer, pelo tempo decorrido já deveriam todos vós ser mestres. Pelo tempo decorrido. Não é admissível que alguém fique bebê espiritual para sempre. Tem que alcançar a perfeita maturidade em Cristo Jesus. Tem que crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Então, cristão que tem preguiça de ler Bíblia, cristão que tem preguiça de estudar as Escrituras, cristão que ouve, mas não passa nem daquele momento ali a palavra no seu coração, não rumina, não aplica, esse cristão vai se desqualificando como sacerdote. Eu vou mostrar outro texto adiante, o conceito de que um sacerdote pode ser desqualificado, não ser um bom representante de Deus por falta de conhecimento. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão colocou aqui, porque nem tudo que eu quero eu posso. Não é? Nem tudo que eu posso eu devo. Tem coisas que a gente pode fazer, mas não deve. Um sacerdote, um filho de Deus separado não deve. Amém. Obrigado pela ajuda dos amados aí. Então guarda esse detalhe fundamental. Para ser sacerdote, representante da divindade de Deus e do Pai, tem que conhecer a verdade de Cristo e tem que ser essa referência para os homens. Na segunda metade do texto diz, da sua boca devem os homens procurar instrução. O ímpio, o seu colega de trabalho lá na sua repartição, no seu trabalho, não é, no seu colégio, se você só estuda, a sua família, o seu familiar, ele faz uma pergunta bíblica, ele tem dúvidas sobre algum conceito bíblico, para quem ele vai perguntar? Ele vai ficar procurando no Google, ele vai ter que entrar no Google e jogar lá o que é Páscoa, o que é isso, o que é aquilo, o que é festa do tabernáculo, não é? O que é jejum? A referência dessa pessoa que não tem o conhecimento da verdade é você, meu amado irmão. Sou eu. Eu tenho que conhecer essas coisas. Eu tenho que conhecer a palavra da verdade. Para que quando alguém vier com dúvidas, eu possa esclarecer. Não precisa ser necessariamente, não é um decorador de todos os versículos da Bíblia. São mais de 33 mil versículos, não dá para decorar tudo. Mas os conceitos que estão na palavra, você pode saber onde estão, né? Talvez você não saiba o endereço. Eu mesmo sou pastor há muitos anos, eu não guardo todas as referências. Eu não tenho memória fotográfica para dizer assim, fulano, a palavra está lá no livro de Efésios, capítulo 3, verso 15. Eu não tenho essa referência. Mas eu sei o que diz o contexto da carta aos Efésios. Eu sei qual é a essência daquela palavra. Então, quando eu precisar de algo relativo a essa palavra, eu já vou lá no livro de Efésios. Eu sei lá que a armadura de Deus está no livro de Efésios, não está em outro livro. Então, quando eu quiser falar sobre a armadura de Deus, eu não vou procurar nos evangelhos, eu não vou procurar no Apocalipse, eu vou procurar no livro de Efésios. Eu sei que a carta de Paulo aos Romanos fala sobre o pecado em nós, a força do pecado, a oposição do pecado contra a carne. Eu sei que está ali, ainda que eu não saiba qual é o capítulo e versículo, eu sei que se encontra na carta dos Romanos, porque já li, já guardei a referência, já guardei a essência daquela palavra. Então, quando alguém vier com alguma necessidade espiritual, ou dúvida, ou pedindo esclarecimento da minha fé, eu vou saber manusear a palavra, né? Como diz a 1 Timóteo, não é? Que manuseia bem a palavra, que não tem do que se envergonhar. Você tem que saber manusear a palavra. Onde fala sobre esse assunto? Está lá na lei de Moisés, está nos evangelhos, está nos profetas. Porque quem vai ser a referência do povo, dos homens, é você, sou eu. Nós somos a carta aberta de Cristo. Amém, amados de Deus? Glória a Deus. Vamos lá, vamos avançar. Eu falei sobre a possibilidade
de um chamado para ser sacerdote de Deus, um representante de Deus, ser desqualificado. Os que não guardam a verdade não servem para o chamado sacerdotal. É impossível. É impossível. Vai ser um obreiro fraudulento, vai ser um obreiro omisso, vai ser um obreiro até que ajuda o reino do inimigo. Você ensinar um conceito errado para alguém, você vai ajudar o reino do inimigo. Você ensinar qualquer mentira, olha, vou pontuar isso que eu acabei de falar aqui agora. Nós não somos, né, nós não somos donos da verdade. Deixa eu pontuar aqui uma coisa aqui, tá bom? A palavra de Deus diz que nós crescemos na graça e no conhecimento. Então, é óbvio que nem todos sabem tudo. Nem eu sei tudo, nem o pastor Igor, nem o pastor Pedro, nem qualquer pastor. A gente não sabe tudo. Nós não somos os donos da cocada preta, como se diz aqui na gíria. Nós temos conhecimento, mas é óbvio que cada cristão tem um grau de conhecimento. Quanto se aplicou, quanto gastou tempo lendo as escrituras, quanto estudou, quanto leu livros, né, que reforçassem as escrituras, não qualquer livro, mas livros exegéticos, livros de estudo da palavra, bíblias de estudo. Então, dependendo da aplicação desse sacerdote, desse cristão sacerdote, ele vai ter um nível de cultura, de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Quanto mais anos passarem, pelo tempo decorrido, se espera que ele saiba mais. E esse crescimento não se estagna. Você pode ir crescendo, crescendo, crescendo até alcançar sabedorias maiores, né? A estatura de varão perfeito em Cristo. Esse é o patamar que todos devemos alcançar, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da palavra. Então, olha só, nem todos temos toda a verdade. E eu mesmo já tive conceitos na minha vida cristã, ao longo dos anos passados, quando eu era menos instruído e mais novo na fé, conceitos errôneos. Conceitos que eu aprendi de algum obreiro, de algum líder, conceitos que eu li num livro, e não era exatamente a verdade, né? Mas existe uma palavra que nos redime dessa nossa dificuldade. A palavra de Deus diz assim: Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Deus tem paciência com a nossa ignorância. Paciência. Deus espera que cresçamos. Deus espera que busquemos o pleno conhecimento. O Senhor Jesus espera que aprendamos dele, não é? Tomar sobre nós o jugo de Cristo e aprender dele, é o que diz, que ele propõe para nós. O Senhor propôs para nós. Tem muita gente que fica só na primeira parte. Tira a sobrecarga de mim, Jesus. Aí Jesus tira aquela sobrecarga de pecado, tira aquela sobrecarga de mazelas, de maldições, e a pessoa fica livre de maldições. Mas tem a nossa contraparte. Jesus nos estimulou. E aprendam de mim. Ele é ao mesmo tempo, não é, o professor, e ele é ao mesmo tempo a própria essência da verdade para a gente aprender. Jesus é a fonte da verdade, ele é a verdade encarnada. Então, se nós não temos toda a verdade, se você não tem toda a verdade, naquilo que você já alcançou, naquilo que você já tem como verdade absoluta da palavra, ali você é um bom representante de Deus. Se você não é ainda, você deve se esforçar para crescer no conhecimento de Deus. Amém, amado de Deus? Sacerdote que não tem conhecimento é desqualificado. Não é que Deus queira lançá-lo fora nas trevas, no abismo, não é isso. Mas Deus não pode usar, como é que vai usar? E a palavra de Deus diz que o Espírito nos faria lembrar aquilo que nós lemos, aquilo que ouvimos, não adivinhar. Não brota versículo bíblico na mente de alguém que nunca leu aquela passagem. Deus não faz essa transmissão de texto para a mente de alguém. Não é assim que funciona. É aplicação. Paulo diz ao pastor Timóteo: aplica-te nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O Timóteo era pastor de ovelhas, e Paulo está exortando ele a praticar para poder se salvar. Olha como é sério o negócio. Salvar a ele é a congregação que estava recebendo através do pastor Timóteo. É necessário ter o conhecimento. É necessário ter a verdade no coração, nos lábios. A boca fala
do que o coração está cheio. Vamos voltar aqui para o slide. Vamos avançar. Essa exortação é pertinente. O texto diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O texto anterior diz que é da boca do sacerdote que deve vir a instrução, o conhecimento. Então, se o povo está sendo destruído porque falta conhecimento, é porque o sacerdote está sonegando. Ele não está fazendo o papel dele de informar ao povo o que é a verdade de Deus, o que é os preceitos de Deus, que são os preceitos de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora, olha para quem Deus acusou através do profeta Oséias. Oséias, nessa época, deve ter pago um preço alto, irmãos, para abrir a boca lá no meio daquele povo todo lá, a cúpula dos sacerdotes lá de Israel, ele ter decretado isso em nome do Senhor. Porque tu, ele apontou o dedo, ó, tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, não quer se aprofundar nas verdades, no conhecimento da verdade. Deus diz assim: também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Amém? Compreendeu? Não tem conhecimento da verdade por omissão, por preguiça, por qualquer outra mazela da sua alma, você não serve para ser sacerdote. Como é que você vai representar Deus? O que sai da sua boca e da sua cabeça, não é do alto, não é das escrituras, não é da sabedoria divina. Então, esse aqui é o âmago da nossa ministração. Tem que conhecer a verdade para, quando abrir a boca, o povo receber a verdade. Quer você seja um professor de escola bíblica dominical, quer você seja um pastor de ovelhas, quer você não seja nenhuma função dessa, quando você vai ministrar o culto doméstico com seus filhos, com as crianças pequenas, o que você fala, irmão? Não pode falar mentira, não pode. Tem gente que acha que não pode falar certas verdades bíblicas para as crianças, mas também não pode falar mentira, não é? Eu já ouvi casos aí de professoras em escola dominical que não sabiam a verdade e inventaram. Tem um caso muito pitoresco aqui na igreja sobre o dilúvio. Sabemos todos que Deus fez os animais entrar na arca com Noé para preservar aquela semente, né, dos animais para depois povoar novamente a terra. Aí uma criança perguntou: e os peixes? Obviamente, um dilúvio de água, né? Um dilúvio de água, Deus não se preocupou com os peixes, né? Estavam já no seu meio natural. Mas uma criança perguntou para uma tia: e os peixes? Como é que Deus salvou os peixes? A tia, não tendo resposta bíblica para dar, ela falou assim: Deus botou os peixes na arca também. Como? Como? Quer dizer que tinha aquário dentro da arca? Quer dizer que fizeram aquário de madeira daquela época lá, diante do dilúvio, para botar peixe dentro de aquário de madeira para poder salvar peixe? Claro que não foi isso. Chega a ser um absurdo essa explicação. E às vezes, por falta de zelo, por falta de conhecimento, uma pessoa que foi chamada para ser sacerdote de Deus, que tem a verdade, fala uma bobagem dessa. Mas essa bobagem está impregnada de mentira, de engano. E uma criança que ouve isso vai guardar isso no coração. E esse sacerdócio é desqualificado. Ele não sabe falar a verdade. Uma regra para nós é a seguinte: quando você não souber um conceito bíblico ou uma palavra bíblica, se cale. Mesmo que esteja sendo arguído, mesmo que seja na frente de pessoas, mesmo que haja constrangimento, é melhor você se calar do que falar uma inverdade. Se você manifestar uma inverdade, a palavra que sai é como uma flecha lançada. Depois que você larga a flecha, ela vai atingir alguém, meu irmão. Estão entendendo? Preferível você, já que não sabe, dizer humildemente: eu não sei, eu vou procurar entender essa palavra, eu vou procurar ter esse conhecimento, do que sair falando qualquer coisa. Não rife a palavra de Deus. Não faça disso uma roleta russa. Não solta qualquer coisa dos seus lábios, não, para não ficar embaraçado, para ficar bem diante dos homens, que você vai ficar mal diante de Deus. Deus desqualifica.
Deus rejeita. Amém, povo santo? Todos estão entendendo? O pessoal está brincando aqui, o peixe morreu afogado na água. E a baleia? Se pusesse um casal de baleia dentro da arca, a arca teria que ser muito maior, né? Fazer um aquário gigante de madeira para as baleias. Isso é viagem, viu, irmãos? Vamos voltar porque é verdadeiro? Só dei um exemplo. Só dei só um exemplo. Vamos voltar porque é verdadeiro. Vamos avançar mais um pouquinho. Jesus é o modelo e sumo sacerdote do reino sacerdotal. Vamos lá para aquilo que é perfeito, né? Jesus é a perfeição. Glória a Deus. Ele é o nosso modelo. Ao ressuscitar dos mortos, essa vitória de Jesus lhe deu o direito ao sumo sacerdócio. Na verdade, o sacerdócio de Jesus é pré-ordenado antes da fundação do mundo. Não é? Em várias passagens ao longo do Antigo Testamento, de maneira ainda implícita, né? Falando em código, falando em mistério, Jesus, o Filho de Deus já tinha sido declarado que ele seria sacerdote para sempre. Isso foi deixado dicas e pistas proféticas ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, o sacerdócio para sempre já estava definido para o Filho de Deus, o Messias que viria, o Rei Messias. Então, ele foi pré-ordenado para esse sacerdócio, o sacerdócio celestial. Hebreus 5:9. Vamos ler todos juntos aí, quem puder, acompanha aí, ó. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Agora o detalhe importante aí. Segundo a ordem de Melquisedeque, aquele personagem enigmático lá do passado, que abençoou o patriarca Abraão, que era sacerdote do Altíssimo, bem antes de surgir o sacerdócio levítico. Era o sacerdote do Deus El Elyon, o Deus Altíssimo. Então, esse sacerdócio de Melquisedeque gera a ordem de Melquisedeque, que é diferente da ordem sacerdotal levítica. Jesus não pertence à ordem sacerdotal levítica. E esse livro de Hebreus é maravilhoso. Eu recomendo, essa semana passada agora, eu recomendei à igreja, leia de novo o livro de Hebreus. São só 13 capítulos, mas que são de extrema importância para a compreensão das figuras e símbolos do Antigo Testamento que foram transpostos em Cristo Jesus para a aliança do Novo Testamento. A maior parte desses símbolos e signos e eventos, todos foram para dentro de nós. O culto foi para dentro de nós, o sacrifício foi para dentro de nós. Então, essa transposição dos elementos de ritual físico, por exemplo, né, o incensário, o altar do incenso que era físico, agora o Apocalipse revela que essa fumaça do incenso são as orações dos santos que sobem diante de Deus. Então sai do plano material e entra no plano espiritual na nossa vida. Importantíssimo ler o livro de Hebreus para decifrar, decodificar as transposições das coisas rituais da antiga aliança para a vida cristã. Não é? Todo o ritualesco cristão que é aplicado na vida vem de símbolos e fontes no Antigo Testamento. Faz essa conexão, né, entre o passado e o presente. E a palavra de Deus diz que o sacerdócio de Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um sacerdócio perene, eterno, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu avançar mais um aqui. A ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à levítica, por ser uma ordem eterna. E mais uma vez aí, Hebreus revelando, Hebreus 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pensa no seguinte, o Senhor Jesus antes, não é? Logos eterno, co-criador do universo com Deus, lá na eternidade, se esvaziou, se fez carne. Na terra assumiu a função de profeta, assumiu a função, não é, de pregador do evangelho, revelando o evangelho, assumiu a função de redentor,
o escravo fiel de Deus, não é o servo fiel de Deus, mas a função final dele foi morrer naquela cruz, na carne, para poder redimir-nos com seu sangue. Muito bem, tudo isso Jesus consumou na sua primeira etapa, né, como homem. Mas ao morrer, ressuscitar em corpo glorificado e subir aos céus, ele assume lá nos céus o sacerdócio que lhe já estava proposto, já estava pré-ordenado. E ele não só assume, como até hoje. Você já se perguntou o que o nosso Senhor Jesus faz nesses últimos 2000 anos? O que ele faz nesses 2000 anos? Sabemos que ele está à destra de Deus, à direita de Deus. Será que ele está lá imóvel, parado, sem fazer nada? A palavra vai revelar que Jesus entrou num santuário não feito por mãos humanas, santuário celestial, e que ele é o mediador, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote dessa aliança. E é maravilhoso demais pensar que eu e você, mesmo falhos, mesmo cometendo pecados, muitas vezes, né, precisamos ser redimidos, precisamos confessar os nossos erros. E quando fazemos isso, nós temos um sumo sacerdote imortal, 24 horas por dia. Se você se achegar a ele de madrugada, 3:30 da manhã, 4 horas, 5 horas, precisando abrir o coração e pedir perdão, o Senhor estará lá para mediar a teu favor. Compreenda isso. Jesus hoje, a palavra de Deus diz, no próprio livro de Hebreus, que ele vive, é isso a rotina dele, para interceder por nós, para que possamos vencer. Sabe qual é a rotina de Jesus hoje? Vive para interceder por nós. É o sumo sacerdote. E há um outro termo maravilhoso, bispo da nossa alma, bispo, supervisor da nossa alma. Você nunca está sozinho, jamais. Você pode estar isolado fisicamente, distanciamento social, mas não tem distanciamento social com Cristo. Você nunca está só. E o Senhor está disponível para te purificar mais uma vez e mais uma vez. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus nos purifica a consciência do pecado. A nossa consciência é purificada e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então o Senhor Jesus já está exercendo o sacerdócio dele. Ele só não está reinando aqui na terra. Mas lá no céu, ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jonatas. Colocou aí Hebreus 2, 17 a 18. Misericordioso, porque se apieda da nossa fraqueza. Fiel sumo sacerdote. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor sabe da nossa estrutura, sabe que eu e você, ainda que fomos ungidos com o mesmo Santo Espírito, nós somos ainda carnais, é a luta da carne contra o Espírito. E por sermos carnais, produzimos frutos podres ainda, um pensamento mau, uma palavra que sai da sua boca, você briga com o cônjuge, briga com o filho, briga com o patrão, nós ainda produzimos frutos maus, erramos. Mas temos um sumo sacerdote que sabe da nossa fraqueza, se apieda. Então, quando eu vou a ele arrependido do que fiz e confesso, há uma cobertura do meu erro pelo sangue justo dele, o sangue de um rei, cobre a minha falta, paga o meu resgate mais uma vez. Jesus está fazendo isso. Hebreus 6:20 está aqui na tela, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Essa função jamais passará do Filho de Deus. Ele vai reinar aqui na terra conosco, mas ainda será sumo sacerdote. Ele vai cumprir o duplo ofício, rei e sumo sacerdote. Essa alcunha de sumo sacerdote jamais será tirada do Filho de Deus, jamais. O Senhor também nos introduziu nessa mesma ordem sacerdotal. Então, lá no começo dessa ministração, falei, ainda que muitos não saibam que são filhos, que como filho de Deus são sacerdotes, muitos cristãos evangélicos, né? Se perguntar numa igreja, a maioria não vai saber dizer que é sacerdote. Mas se você está entendendo tudo isso que foi ministrado aqui agora, você tem que assumir que o seu chamamento é esse. Se separar de tudo que é podre e ficar apto para exercer o seu sacerdócio. Nós somos, sim, a igreja
sacerdotal de Cristo na terra, representantes do Pai, do Filho, através do seu Santo Espírito. Apocalipse 1:6. Se você está acompanhando aí comigo, ainda que eu não possa te ouvir nessa ministração, seria interessante você falar essa palavra em voz alta. Quando nós falamos, nós articulamos outras áreas do cérebro. Quando nós ouvimos, ficamos passivos, só ouvindo. Quando articulamos palavras também, nós estamos ativando outras áreas do cérebro. Então, declara essa palavra maravilhosa aí. Amém? É para nós. Está no plural, é para nós, é para a igreja. Vamos lá? E nos constituiu a nós todos, reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E amém é concordância. Amém, povo santo? Glória a Deus. Nós fomos constituídos um reino de sacerdotes. Igreja neotestamentária. Joga de lado essa herança maldita da seletividade que a Igreja Católica fez, que separou um grupinho para ser sacerdote, chamou o resto de leigos. Todos somos constituídos sacerdotes. Você é sacerdote. Você pode ser evangelista, mas a sua função é sacerdotal. Você pode ser pregador, a sua função é sacerdotal. Você pode ser professor da escola dominical, sua função é sacerdotal. Ou seja, você vai ter que se manifestar a palavra de Deus, representando Deus e Cristo para os homens que são as criaturas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu avançar mais um pouquinho. A missão do reino sacerdotal. Vamos entrar na prática agora. Como disse, deixa eu abrir aqui, já estamos chegando na reta final já. Deixa eu abrir aqui para falar uma coisa para vocês antes de finalizar a minha participação. Glória a Deus. Como eu disse, esse conceito de sacerdócio da igreja tem que ser resgatado. É um resgate histórico. Há muito, muito, muito tempo tiraram esse conceito do inconsciente coletivo da igreja. As pessoas não pensam que são sacerdotes. Então é necessário que nós que temos o conhecimento, bradamos isso. Nós temos que bradar, você sacerdote. Irmão, para de choramingar. Irmão, para de se sentir um nada. Irmão, você foi ungido com o Santo Espírito de Deus. Irmão, você é chamado para ser reino e sacerdote. Não importa a sua condição atual, não importa se você está meio doente, não importa se você não tem dinheiro, se a sua classe social é baixa, isso não faz a menor diferença. Você é o sacerdote. Quando as pessoas começam a colocar obstáculos para exercer aquilo que Deus diz que ela deve exercer, eu me lembro do patriarca Jó. Deus disse que aquele homem era o homem mais perfeito da terra. No entanto, Deus o provou. E aquele homem ficou cheio de chagas purulentas, chagas podres no seu corpo todo, da cabeça aos pés. Devia ser uma coisa horrível. Devia feder longe. Devia ser difícil vê-lo. A repugnância das suas feridas no corpo todo. No entanto, aquilo que aqueles homens que estavam ao redor, seus amigos, não é? Seus 3 amigos, e aparece mais um depois, estavam falando, não era verdade de Deus. Deus rejeitou todo o discurso dos amigos de Jó. Mas a Jó, Deus fortaleceu. E no final, Deus mandou que aqueles homens que tinham o corpo limpo, não tinham enfermidade nenhuma, estavam bonitos, bem vestidos, vai lá no meu servo Jó, porque ele vai orar por vocês. Vocês erraram, pecaram, falaram um monte de bobagem a meu respeito. Deus fez com que aqueles homens que aparentemente estavam bem procurassem um homem que aparentemente estava mal, porque fisicamente ele estava mal, mas no interior ele estava muito melhor. Então, mesmo que você esteja doente, num leito de hospital, você está lá, foi hospitalizado, acometeu alguma doença na sua vida, ainda assim, você lá internado, você é sacerdote. E os outros internados que não têm o Espírito Santo dependem de você para receberem mediação diante de Deus, para receberem uma imposição de mãos. Você pode estar com soro grudado aqui na veia, aqui, mas você pode erguer a sua mão com soro e abençoar vidas. Amém? Compreenderam?
Vamos voltar aqui para o ensino. Glória a Deus. Já estamos chegando na reta final dessa ministração de hoje. No milênio, os sacerdotes reinarão com o Rei Jesus sobre todos os povos. Esse texto deve ser muito conhecido, né, de quem participa desse seminário. Então vamos só ler mais uma declaração maravilhosa. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, e aí está a ênfase sublinhada aí, ó. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém, povo santo. Sabe o que eu vou ser quando Jesus descer do céu? Sacerdote. Sabe o que você vai ser quando Jesus descer do céu, glorioso, e te glorificar o corpo? Sacerdote. Sabe o que nós seremos por 1000 anos? Sacerdotes. Com ele. Com ele. Ele compartilha conosco a realeza, porque também teremos direito a reinar sobre as nações, e compartilha conosco o seu sacerdócio, o sacerdócio eterno de Melquisedeque. Então vai praticando agora, vai praticando, abençoa vidas, gasta a sua vida abençoando o próximo, faça a obra de Deus, porque é isso que nós vamos fazer por mais 1000 anos com o corpo glorificado. Amém, amados de Deus? Vamos lá, estamos chegando na reta final. Não é só no milênio, na eternidade o reino sacerdotal reinará com o Rei Jesus e com o Pai para sempre. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É imutável, irmão. É imutável. Se você não sabia que era sacerdote até o dia de hoje, ouvindo essa ministração, saiba, guarda isso no seu coração. Isso não vai mudar. Você vai ser sacerdote até a volta de Jesus. Você vai ser sacerdote depois que Jesus voltar. E você vai ser sacerdote pela eternidade afora, pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe que seremos sempre representantes de Deus. Representantes de Deus. Seremos sempre ligados ao Senhor, cheios do seu Santo Espírito. Há uma promessa para a igreja. Aí nós vamos conhecer a altura, a largura, o comprimento, a profundidade. Seremos tomados de todo o amor de Cristo. E seremos então, irmãos, tomados de toda a plenitude de Deus. Hoje andamos em primícias, nas primícias do Espírito, mas está destinado à igreja ser tomada da plenitude dos 7 Espíritos de Deus. Nós seremos cheios, Deus será tudo em todos, diz a palavra de Deus. Tudo em todos. Fica a minha exortação aí para os meus amados irmãos, que aprendam, ensinem e passem adiante esse conhecimento de que toda a igreja foi chamada para ser sacerdotal. Não aceite que o sacerdote é só o pastor, é só o obreiro, não aceite isso jamais. Você é um sacerdote de Deus. Você foi vocacionado em Cristo Jesus, criado em Cristo Jesus para as boas obras que o Senhor predeterminou lá na eternidade para que nós andássemos nelas. Amém, povo santo? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Acabou meus slides aqui. Essa aula é maravilhosa. Eu sempre gostei de ministrar essa aula. Muito bem. Terminamos essa parte, mas eu vou dar alguns minutinhos ainda para os amados interagirem ali. Se quiserem fazer alguma pergunta, algum acréscimo, algum ângulo que não foi mencionado nessa ministração. E volto a pedir aqui a ajuda dos amados. Por favor, se não é inscrito lá no nosso canal tem pouco tempo que começou, não tem ainda, né, o número que faz com que o YouTube libere para milhares de pessoas, para que eu possa fazer live, ainda não tenho. Estão faltando 447 membros para completar 1000. Então, nos ajude lá, espalha, por favor, aí esse nosso link, né, o link do canal, depois que você entrar lá e se inscrever. Nos ajude a alcançar essa meta, para que nós possamos abençoar outras vidas através do YouTube, né, no Brasil e quem sabe fora do Brasil também. Amém? Vamos lá, vamos ver essas perguntas aqui. Glória a Deus, já tem gente inscrita aqui, está confirmando
Quem não estava inscrito vai se inscrever, glória a Deus. Ah, que benção, minha irmã. Ficaria horas aqui ouvindo isso. Eu ficaria horas falando, minha irmã. Glória a Deus. Obrigado. Continuem orando por nós também. Alguns estão me conhecendo agora, né? Estão conhecendo o pastor Damásio agora. Mas eu já estou nessa obra de manifestar e publicar as verdades do reino há mais de 20 anos. Eu sou oriundo né, de uma ministração feita pelo pastor Arcélio Antunes há mais de 25 anos atrás. E já ministrava com ele, auxiliando ele, há mais de 23 anos atrás, nunca parei. Fazemos aqui seminários periódicos aqui na nossa igreja. A nossa igreja se encontra hoje aqui na Estrada do Tindiba, número 604, no Pichincha, no Rio de Janeiro, um sobrado. E ali nós continuamos com a mesma missão. Nunca paramos de executar essa missão, que é levar o evangelho do reino para o maior número de pessoas possíveis. E aí Deus nos abençoou, né? Que um dos meus filhos na fé, o pastor Pedro, nos convidou para irmos fazer aquela obra magnífica lá na Bahia, né? Em Simões Filho, na igreja do pastor Emerson. Foi uma bênção muito grande. E nós estamos aí lutando para que a palavra alcance o maior número de pessoas possível. Amém? Estou aguardando aí. Tem mais alguma pergunta? Senão a gente já vai encerrar. Cadê o meu mediador, o pastor Igor? Está online, varão? Ou foi fazer um lanchinho? Duvido, ele é fiel. Cadê o meu amado? Se não houverem mais perguntas, eu vou encerrar. Glória a Deus. Todo mundo está ciente que é sacerdote? Glória a Deus. A Lídia apareceu aqui. Amém, minha amada. Amém. Exatamente, meu irmão Amarildo. Tem gente que guarda o conhecimento só para si. Isso é um erro. Vocês sabiam que tem pastores que têm muito conhecimento e isso eles guardam como uma vantagem sobre as ovelhas? É verdade. Tenho medo de, se compartilharem tudo que têm, acabem sendo rebaixados, né, ao mesmo nível. Irmãos, aqui na nossa escola dominical, eu passo tudo que eu tenho. Eu passo tudo que tenho. Glória a Deus. Chegou uma pergunta aqui, essa é complicada, hein, varão? Poderia explicar melhor sobre a ordem Melquisedeque? Vou explicar em poucas linhas, tá bom? Não vou aprofundar, não. O próprio Melquisedeque é extremamente misterioso, né? É um ser misterioso, há vários candidatos a ser essa personagem, né? Esse homem que existiu, né? Mas alguns pensam que era Sete, alguns pensam que era uma pré-encarnação de Jesus. Não pode ser uma pré-encarnação porque o Filho de Deus não encarnou duas vezes. Ele é um tipo, né? Ele é um tipo do Cristo. Alguns pensam que tem vários candidatos, né? Enfim. Eu não vou entrar no mérito de quem era Melquisedeque, mas qual é o diferencial? O diferencial é que o Melquisedeque, no tempo do patriarca Abraão reconheceu como autoridade espiritual, ao ponto de ele dar, né, ali separou os dízimos e foi abençoado e tudo mais. Melquisedeque é um exemplo magnífico de um sacerdócio antes do sacerdócio oficial. Vamos lá. Você não vai encontrar um esquema sacerdotal antes do dilúvio, ainda que houvessem ofertas, mas eram ofertas voluntárias, né? A linhagem piedosa de Adão, Sete, Enos, já ofertava sacrifícios para tentar o contato com Deus. Mas não é uma ordem sacerdotal estabelecida, não se vê, né? Até que venha o dilúvio e destrua aquela primeira humanidade, você não tem um modelo sacerdotal no primeiro mundo. Não existe. Então, assim que as águas baixam, né, e vai entrar aí a época dos patriarcas, que é muito próximo, são os pós-diluvianos, já no segundo mundo, o primeiro esquema de sacerdócio para o Deus vivo, para o nosso Deus, é o sacerdócio em Jerusalém, desse rei sacerdote, que é Melquisedeque. Ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo.
Ele é rei de Salém também, que é Jerusalém, mas ele é sacerdote. Isso é muito interessante, porque também não há mais registro se ele passou esse sacerdócio para a linhagem de um filho, por exemplo, né, se deu continuidade. O texto bíblico é extremamente sucinto, é estanque. E só fala aquele momento ali com Abraão e depois não desenvolve mais. A gente não tem mais notícias. Eu creio que nem na literatura do povo de Israel tem notícias de que aquele sacerdote Melquisedeque gerou filhos e tem a genealogia desses filhos. Não, que eu saiba, não tem. Então é um sacerdócio muito interessante, que é um sacerdócio antes que houvesse aquele que Deus ia enviar do céu no modelo para Moisés e a família de Arão, os levitas. Se aquele que foi estabelecido no deserto, em Israel, é o oficial da primeira aliança, então como é que nós classificamos o sacerdócio de Melquisedeque? É um sacerdócio atemporal, não é? E aí vai dizer que ele não tem nem princípio de dias, nem fim de dias, não houve registro. Ele tem que ter existido algum dia. Ele não pode deixar de ser uma criatura que tenha começo de dias. Mas ele não há registro de quando começa e quando termina. Esse mistério desse registro é que torna esse perene. Então, o sacerdócio levítico tem um tempo determinado por Deus. O livro de Hebreus vai explicar isso. O sacerdócio levítico, né, era temporal, temporário. Serviu a um propósito, foi como um tutor, como a lei, né, até que viesse que era perfeito. Então, se o sacerdócio levítico, que é posterior de Melquisedeque, foi temporário, e o de Melquisedeque não teve fim de dias, ou pelo menos não há registro, o sacerdócio de Jesus se torna, então, o sacerdócio de Melquisedeque, porque é um sacerdócio que não tem começo nem fim de dias, tornando ele perene, eterno. A diferença básica é essa. O sacerdócio levítico é temporário, temporal, teve um período de tempo para se cumprir, e o sacerdócio de Melquisedeque não tem limite de tempo para se cumprir. Ele é perene e eterno. Então, Jesus não podia fazer parte do sacerdócio levítico, nem era da tribo de Levi, era de Judá. Ele, então, não tem parte com o sacerdócio levítico, ele tem parte com o sacerdócio de Melquisedeque, que é um tipo do Cristo, e que é um sacerdócio perene, eterno, para sempre. Amém? Deu para dar uma luz aí? Glória a Deus. Aqui, ó, a irmã Gisete entrando aqui dizendo que o pastor Pedro e o pastor Ico tem vídeo sobre Melquisedeque. Bem explicativos. Amém, amém. Amém, irmã. Foi a irmã Graziela, não foi Gisete, não, foi a Graziela. Então, irmãos, quem quiser se aprofundar sobre Melquisedeque, tem vídeos aí disponíveis nos canais dos meus irmãos pastores. Amém? Mas estou cumprindo aqui a minha parte. O Jonas botou mais um texto aqui, Hebreus 7,16, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. É um sacerdócio superior, porque tem elementos superiores, né? São elementos espirituais. Um era o tipo, esse é o antítipo. Um era a sombra, esse é o cumprimento verdadeiro. Então, é essa diferença, né? De um sacerdócio temporário para um que é eterno. Glória a Deus. Amém. Alguém escreveu aqui, nossa irmã Ângela, esse mistério desse sacerdócio tem a ver com o sacerdócio do reino que só agora está sendo revelado. Eu creio que tem a relação sim, minha irmã, porque, como disse, a maioria esmagadora dos cristãos da igreja evangélica ocidental não bate no peito para dizer que é sacerdote. A revelação do reino restaura conceitos que estavam obscuros, que estavam esquecidos, que Jesus pregou, que Pedro pregou, não lembro a carta de Pedro, vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real. A igreja primitiva sabia que era sacerdotes, que eles eram sacerdotes. A igreja do século XXI é que não tem essa noção. Então, com a restauração de todas as coisas, inclusive do Evangelho do Reino, tem que vir à tona, e por isso está dentro do contexto dessa administração do seminário, que nós somos sacerdotes. Isso tem que vir à tona, tem que ser proclamado. Né? Aquilo que foi ouvido aqui no círculo fechado aqui na internet, tem que ser proclamado agora dos telhados. Amém? Que foi ouvido aqui aos ouvidos. Você ouviu aos ouvidos aqui? Agora proclama dos telhados. Igreja, vocês são sacerdotes. Amém, povo santo?
Eu creio que é só isso, né? Foi bênção? Então, que a graça do Senhor seja sobre todos que participaram, todos que entraram nessa live. Eu creio que depois vai ficar disponibilizado o vídeo, né? Eu vou tentar também disponibilizar no meu canal lá, no canal Visão do Reino. Já agradecendo a oportunidade, né? Agradecendo aí o pastor Igor, pastor Pedro, que me acionaram. Eles vieram aqui em casa ontem me ajudar a colocar tudo em dia aqui, ajustar câmera, som. Meu computador estava meio desabilitado. E eles vieram aqui me ajudar, vieram aqui em casa, saíram de casa ontem tarde aqui, comendo um cachorro quente comigo aqui, né? Comendo um podrão aqui comigo. Foi bênção, foi muito bênção. E nós estamos estabelecendo essa comunhão para benefício do corpo de Cristo. Amém? Tudo que estamos intentando fazer é para abençoar. De graça recebemos, de graça damos. Amém? A irmã já o irmão está declarando aqui, eu sou sacerdote, glória a Deus, isso aí, amado. Começa a declarar mesmo, somos sacerdotes. Amém? Diga lá, pastor Igor, já está de bom tamanho? Você está aí presente, se manifesta. Glória a Deus. Amém, minha irmã Lídia. Que Deus nos permita, então, ter outras oportunidades para poder compartilhar essas verdades eternas. Amém? Que a graça de Deus seja sobre todos aí. Amém. Que bom, minha irmã. Foi bênção, né? Glória a Deus. Isso é compartilhar a nossa vocação sacerdotal. Aleluia. Amém, pastor. Pastor Pedro. Glória a Deus. Amém. Feliz, viu? Feliz por ser aquilo que fui chamado para ser, né? Instrumento. Eu costumo dizer que a glória é sempre de Deus. Nunca retemos glória, viu, irmão? Vocês perceberam que a minha ministração tem um viés bem pastoral, né? Toda hora tem uma exortaçãozinha pastoral embutida, porque eu sou pastor de ovelhas. Então, eu estou sempre tentando ajustar os nossos corações para aquilo que é a palavra, né? Então, a gente não retém glória para o homem. Eu aprendi e eu ensino dessa maneira. Então, toda vez que te elogiarem, você mata no peito a bola e bate para cima, joga para cima, porque tem que alcançar o trono. A glória é dele. Amém? Não temos nada que não tenhamos recebido. Tudo que temos, fomos agraciados. Então, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém. Amém. Eu estou sempre com o cajado na mão, Pedro. Posso abençoar? Vou encerrar. Já vou lá para comer, né? Está na hora de jantar. Vou jantar agora depois dessa live. E hoje não vai ser cachorro quente, não. Quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida aí para encerrar essa live. Que a graça poderosa de Deus seja sobre todos os irmãos aqui presentes nessa live, seja sobre o pastor Pedro, pastor Igor, todos os demais irmãos que participaram, as irmãs. Que a graça sobrenatural de Deus possa firmar essa palavra nos corações, porque é verdade, não é ideia de homens, não é um viés teológico, não é elucubração da mente, é a verdade que está escrita, declarada para os santos. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos. Eu já tenho esse conceito no coração, eu sei que eu sou sacerdote, que eu sou responsável em manifestar-te ao mundo. Mas eu quero clamar agora em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles que ouviram e que vão ouvir quando acessarem essa live, esse vídeo, possam entronizar no coração que foram chamados para serem sacerdotes para sempre. Ajuda os meus irmãos a declararem isso para si mesmo e para o mundo, porque não se pode esconder uma candeia debaixo da cama. Tem que colocar no alto para alumiar todos que estão na casa. Esse é o nosso papel, alumiar todos os que estão ao nosso redor. Seja assim sobre a vida dos meus irmãos. Eu te agradeço por essa oportunidade, meu Deus. Seja a tua paz sobre os nossos corações durante essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do nosso Salvador, Rei, Bispo da nossa alma e sumo sacerdote para sempre. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, povo santo. Fiquem na paz. Vou terminando por aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém.
Glória a Deus.